Que o Deus da nossa paz esteja nos corações de todos meus amigos ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero falar com você que está gostando das aulas, para que você compartilhe com outras pessoas também que deseja estar aprendendo a palavra de Deus. Compartilhe pelo Facebook, WhatsApp. Se você não tem meu YouTube, você entra no YouTube e coloca lá Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você se inscreve no canal, dá um like e deixa seu comentário. Se essa for a sua vontade, você pode deixar o seu comentário e eu ficarei muito grato em respondê-los. Nós estamos na nossa aula 4 sobre angiologia. Aula 4 sobre angiologia. Eu quero falar com vocês que os anjos, eles não são, os anjos eles são exércitos e não raça. Porque tem pessoas que confundem muito. As pessoas confundem. E nós sabemos que as Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu, meus irmãos. Portanto, não se caracterizam a raça. Os anjos, eles não são a raça. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus. Em Jó, capítulo 1, do versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7. Mas nunca lemos a respeito dos filhos. Nunca lemos a respeito dos filhos de Deus. Anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não tem sexo, não propaga sua espécie. Anjos só são criaturas criadas por Deus. As Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, em parte alguma, ensina que os anjos sejam seres sexuados, no fundamento genuíno criados de Deus. Não foi deixada margem alguma para se acreditar na reprodução de seres da escala espiritual sobre este assunto. Apenas nos foi revelado as leis que regem os seres naturais ou materiais. Não conhecemos nenhum texto sagrado, explícito ou sequer subjetivo, que nos conduza ao pensamento de que anjos pode se reproduzir ou possua sexo. Seus nomes masculinos não se refere em nenhum momento a uma ordem de sexualidade humana, macho e fêmea. Acreditamos sim que os anjos não se reproduzem, pois a obra criadora de Deus, revelada em sua palavra, se fez desse modo. E qualquer indagação ou afirmação contrária
é mera especulação, meu irmão. É apostasia da veracidade bíblica. Pois os anjos, eles são seres racionais, morais e imortais. Aos anjos são atribuídos características pessoais. São inteligentes, são dotados de vontades e atividades. O fato de que são seres inteligentes, para inferir-se imediatamente de fato de que são espíritos, embora conhecimento e por ter natureza moral, estão sob a obrigação moral e são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência caso a ocorra. Meu amado irmão e irmã, a Bíblia fala dos anjos que permanecerem leais como santos anjos. Mateus 25:31, Marcos 8:38, Lucas 9:26, Atos 10:22, Apocalipse 14:10, e retrata os que caíram como mentirosos, pecadores. João 8:44, 1 João 3:8 até o 10. Os anjos também, eles são imortal. A imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte, além de seres dotados de poder, formando o exército de Deus, uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor mandar. Enquanto que os anjos maus formam o exército de Satanás, empenhado em destruir a obra do Senhor. Tudo isso aí está escrito na palavra. Existem ilustrações do poder de um anjo, pois as ilustrações do poder de um anjo são encontradas na libertação dos apóstolos da prisão. Está lá em Atos 5:19, Atos 12:7, e no rolar da pedra de mais de 4 toneladas que fechou o túmulo de Cristo. Mateus 28:2. Meus queridos e queridas irmãs, os anjos não são oniscientes. Apesar da Bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel, eles não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Não são iguais a Deus em sabedoria. Jesus particularmente deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos, quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do Filho do Homem. Mateus 24:36. Os anjos, sem dúvida, sabem coisa. Eles sabem coisas a nosso respeito que desconhecemos, devido ao fato de serem espíritos auxiliadores. Usarão estes conhecimentos para nosso bem e nunca para maus propósitos. Os anjos, meus irmãos, são seres inteligentes. Embora seu serviço e dignidade passam variar. Não há nenhuma implicação na Bíblia de que algum anjo são mais inteligentes que outro. Cada aspecto da personalidade dos anjos foi declarado. Eles são seres individuais e, embora espíritos, experimentam emoções. Os anjos prestam cultos inteligentes
Está lá em Salmo 148, versículo 2. Os anjos contemplam o devido respeito à face do Pai. Mateus 18, 10. Os anjos conhecem suas limitações. Mateus 24, 36. Os anjos reconhecem sua inferioridade para com Jesus. Hebreus 1, 4 até o 14. E no caso dos anjos caídos, eles conhecem a sua capacidade de fazer o mal. Os anjos são individuais, mas embora às vezes apareçam em uma condição separada, estão sujeitos a classificações e a variadas categorias de importância. Pela sublime tarefa, que os anjos desempenham no tempo e no espaço. Desde o princípio e por aquilo que a respeito deles a Bíblia diz. A conclusão a que se chega é que os anjos excedem em muito em conhecimento e em sabedoria os mais brilhantes homens que a história humana já teve. Sem dúvida, os anjos foram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início em sua origem, continuando a se ampliar até os nossos dias. As oportunidades de observação que os anjos têm e as muitas experiências que nesse sentido, conforme podemos supor, deve ter tido juntamente com as revelações diretas da parte de Deus, deve ter se adicionado gradativamente ao acúmulo de sua inteligência original. Os anjos são poderosos, meus irmãos. Não pense que anjo é fraco, não. Os anjos são poderosos. O que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que tem. Isso aí eu quero garantir a vocês que também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O poder que o anjo tem deriva tudo do nosso Deus. O seu poder, embora seja grande, é restrito. Eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à divindade. Criar, eles não podem criar, eles não podem agir sem os meios ou sondar o coração do homem. Eles podem influenciar a mente humana, como uma criatura pode influenciar outra. O conhecimento, ele pode ter essa influência. Desta verdade é de grande importância. Até mesmo um anjo pode reivindicar ajuda divina quando em um conflito com outro anjo. Está lá em Judas, capítulo 1, versículo 9. O poder angelical é superior, meu irmão, mas não supremo. Deus simplesmente lhe empresta o seu poder, pois eles são os seus agentes especiais. Os anjos, portanto, são maiores em força, em poder, do que nós. 2 Pedro 2, capítulo 2, 11, como magníficos em poder, que cumpres as suas ordens. Salmo 103, 20. Anjos poderosos mediarão os juízos finais de Deus contra o pecado. Os anjos são numerosos, isso aí nós já sabemos. A alusão ao número dos anjos é um dos superlativos da Bíblia. Eles foram descritos
em multidões que os homens não podem confiar, os homens não podem contar. Temos razões para concluir que há tantos seres espirituais em existência quanto seres humanos. Vão existir em toda a história da Terra. É significativo. A frase, o exército do céu, descreve tanto as estrelas materiais quanto os anjos, sendo que ambos não podem ser contados. Vale a citação de Dr. Koch com a sua lista de testemunhos bíblicos sobre o número dos anjos. Veja o que diz Macaias. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita, à sua esquerda. 1 Reis 22, 19. Ouça o que diz Davi. Os anjos de Deus são 20.000. Sim, 20.000, sim, milhares de milhares. Eliseu viu um destacamento muito grande de anjos. Ele viu um destacamento destes seres celestiais que foram enviados para a sua guarda pessoal, quando o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode confirmar essa palavra que eu estou dizendo aqui com você em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Ouça o que Daniel viu. Milhares de milhares e serviam e miliarde estavam à direita dele. Daniel 7:10. Eis que os pastores vigilantes viram e ouviram na noite do nascimento do nosso Redentor, que é o nosso Senhor Jesus, uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glórias a Deus nas alturas. Está lá em Lucas 2, versículo 13. Ouça o que diz Jesus. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e eles me mandar neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Fala sobre o assunto. Meus amados e queridos ouvintes, veja novamente o magnífico espetáculo que João viu e ouviu quando olhou o mundo celestial. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Apocalipse 5, 11, 12. Se estes números forem entendidos literalmente, eles indicam 202 milhões, mas são apenas uma parte do exército celestial. Contudo, é provável, meu irmão, que estes números não tenham intenção de indicar qualquer quantidade exata, mas que a multidão era imensa, além do que costuma usualmente entrar na computação humana. Por isso lemos em Hebreus 12, 22,
não sobre um número definido ou limitado, embora grande, mas de incontáveis hostes de anjos. Os anjos são maiores em força e poder. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Está lá em 2 Pedro 2:11. Estes seres celestiais já contam na presente era com a felicidade da vida última. Isto é, são seres imortais, esta capacidade a eles imposta lhe dá a condição de seres superiores aos homens, que são seres imortais. Inferiores. Agora, uma coisa eu posso afirmar para vocês: os anjos, eles são inferiores a Cristo. Ainda que por um pouco de tempo Jesus fora feita um pouco menor que os anjos, por causa da paixão e morte. Nesse exato momento ali, Jesus se tornou inferior. Quando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos são inferiores a Ele, em 2 pontos. Os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas de Deus, ainda que chamados de filhos de Deus. Contudo, não têm em si a condição original peculiar ao Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus salienta: feito Jesus tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos e queridas irmãs, os anjos, eles são adoradores. Os anjos, eles são adoradores. Em razão da adoração, os anjos, eles são inferiores a Cristo. Eles são adoradores enquanto que Cristo é adorado. Isto é depreendido nas próprias palavras do Criador. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, parte B, versículo 6. Este direito inerente ao Filho de Deus coloca-o acima deles. As Escrituras dizem que os anjos são seres superiores em força e poder aos homens. Contudo, jamais, em hipótese alguma, eles aceitam adoração. Em lugar de os anjos seres objeto de adoração, eles são súditos que adoram Jesus Cristo. O apóstolo Paulo advertiu: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. E no Apocalipse 19, do 10, versículo 10 e o 22:9, João é advertido pelo próprio ser angelical: olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, os anjos não são objeto de adoração, como João chegou a supor momentaneamente. E no contexto do significado do pensamento, diz Paulo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículo 38 e 39. Ora, meu irmão,
Isto apresenta Cristo como sendo o Senhor dos próprios anjos. E, de fato, ele foi feito mais excelente do que os anjos. Os anjos foram criados. Cristo é Criador. Como Criador, Jesus é superior aos anjos. Por maior do que a criatura é, aquele que criou, anjos são súditos, isto é, Cristo é o Senhor. Os anjos tomam decisões. Os anjos tomam decisões. A desobediência de um grupo deles subentende uma capacidade de escolha e de influência. Outras, com a sua iniquidade, está lá em 1 Timóteo 4:1. Por outro lado, quando o bom anjo recusou a adoração de João, fica subentendidamente sua capacidade de escolha e de influenciar outros com o bem. Embora os anjos bons respondam com obediência ao mandamento de Deus, não são autômatos. Pelo contrário, optam com intenso ardor e obediência dedicada. Os anjos possuem habitação. A habitação dos anjos também é um assunto revelado definidamente. Já falamos da insinuação de que todo o universo encontra-se habitado por inumeráveis exércitos de seres espirituais. Esta vasta ordem de seres espirituais, com todas as suas classificações, tem habitações e centro fixo para as suas atividades, com o uso da frase "os anjos no céu". Marcos 13:32. Cristo definidamente afirma que os anjos habitam as esferas celestiais. O apóstolo Paulo escreve: um anjo vindo do céu, e toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Igualmente na adoração que Cristo ensinou aos seus discípulos, eles foram instruídos a dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O doutor A.C. Gabelen escreve sobre a habitação dos anjos, dizendo, no hebraico, céu está no plural. Os céus é o lugar da habitação de Deus, onde o seu trono sempre esteve. O tabernáculo do seu povo terreno, Israel, era um modelo dos céus. Moisés, quando esteve na montanha, olhou para a vastidão dos céus e viu os 3 céus. Ele não tinha telescópio, mas o próprio Deus lhe mostrou os mistérios do céu. Então Deus o advertiu naquele exato momento que estava para construir um tabernáculo. Ele advertiu que estava para construir um tabernáculo seu, ao seu servo. Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo tinha 3 compartilhamentos: o pátio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote estava
neste local santo. E finalmente, levando o sangue do sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue na presença santa de Jeová. Mas Arão era apenas um tipo daquele que é maior que Arão, o verdadeiro sumo sacerdote. Do verdadeiro sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi escrito que ele penetrou os céus, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Queridos e queridas irmãs, nossa aula já ultrapassou. Eu não gosto de demorar muito. Então, neste exato momento, eu quero mais uma vez falar com você de que nós estamos construindo na cidade de Itapevi, ali em um local que é chamado Jardim Ruth, e que estamos precisando de colaboradores, pessoas que lancem as suas sementes para abençoar a obra de Deus. Se você quer ser uma dessas pessoas, então lance a sua semente e diga: pastor, coloque o número da sua conta. E eu vou estar colocando e você abençoa, e eu vou estar escrevendo o seu nome para abençoar a sua vida, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vós. Fiquem todos com Deus. Shalom Adonai, paz e luz.